Ao que tudo indica, o vândalo, supostamente bolsonarista, responsável pela destruição de relógio raríssimo do século XVII durante a invasão do Congresso Nacional do Planalto do STF, foi identificado. E agora? O que acontece? Será que haverá interesse por parte das autoridades em investigá-lo e descobrir quem estava por trás de tudo aquilo? Eu acho que não. O Lula, pelo menos, não está nem um pouquinho afim. Por que será, né? Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos falar também a respeito dos gastos com hospedagem do presidiário. 200 mil pratas só em janeiro, o mês nem acabou ainda. Isso porque o Alvorada não é bom o suficiente para ele e para Canja. Tem general mais um arrependido, mas esse não tem direito de dar nem um piozinho sequer. E começamos falando sobre Flávio Dino, que está revoltado, transtornado, porque foi chamado de obeso comunista. Agora vejam essa foto aí no canto da tela. O Flávio Dino sem camisa. Eu arrisco, por baixo, aí, uns 130 quilos. Não sei a altura dele, mas só de pança aí tem uns 70 quilos de boa, né? Mole, mole. Até no passado ele era do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então, o que mudou? Será que o Dino acha que não está um pouquinho fora de forma, né? De leve ele é acima do peso? Será que ao deixar o PCdoB ele deixa de ser comunista, né? Pecha que ele sempre aceitou com orgulho, sem nenhum problema. Ele quer retratação, ele quer que o pessoal da rádio peça desculpa para ele. É a negação da realidade. Flávio Dino é o seguinte: você anda muito estressado, muito nervoso ultimamente, né? E a questão do peso não é estética, é de saúde. Se você continuar desse jeito, né, com esse shape aí de... Né, não vou nem dizer de quê, porque senão pode me dar problema também. Você corre o risco de ter um problema sério de saúde, cara, um ataque cardíaco, alguma coisa desse tipo. Faz uma dietinha, né, perde uns quilinhos, uns bons quilinhos, exercício físico de leve para começar 3 vezes por semana, e o problema vai se resolvendo aos poucos. Tá? Estou me preocupando aqui com a tua saúde, com a tua integridade física. Vamos deixar de lado essa coisa da aparência física, isso aí é o de menos. Você tem que se preocupar contigo, com a tua família, você deve ter filho. Você quer deixar a tua esposa viúva, né, teus filhos órfãos, né, por conta de um biscoitinho recheado, uma Coca-Cola, pet de 2 litros? Não dá, né? E o general Etchegóin, ex-chefe do GSI do Michel Temer? Abrindo um parênteses aqui, para quem não sabe, né, Bolsonaro foi muitas vezes acusado de intervir na ABIN. Só que a Dilma Rousseff dissolveu o GSI. Né? A ABIN está subordinada ao GSI, que por sua vez está subordinado à presidência da República. A Dilma dissolveu o GSI e transformou a ABIN em um puxadinho. Mas isso é uma outra história. Aí o Michel Temer foi lá, restituiu o GSI e o seu chefe era o general Etchegóin. Durante o período eleitoral de 2018, ele fez parte de uma comissão. A presidente do TSE era a Rosa Weber. E depois eles publicaram um documento, né, atestando a idoneidade do processo eleitoral. Então não vou entrar nesse mérito, longe de mim ter essa intenção, tá? Mas o Etchegóin foi lá, não, tá tudo certo aqui, eu tava lá o tempo inteiro, tá tudo bonitinho, nosso sistema eleitoral é uma maravilha. E agora, durante aquele período que aconteceu depois, né, do segundo turno das eleições e que precedeu a posse do presidiário, o principal articulador, né, o meio de campo ali entre as Forças Armadas e o governo eleito do Lula foi o general Etchegóin. Aquelas negociatas que estavam acontecendo, se utilizando do povo e do próprio presidente Jair Bolsonaro como moedas de troca, né, como barganha realmente, essas negociações ali foram lideradas principalmente pelo Etchegóin. E agora ele está chateadinho com o Lula, por conta de algumas declarações do atual presidente, que ele considera injustas, que aí ele vai lá e diz: o Lula sabe que as Forças Armadas não vão chamar a imprensa para desmenti-lo. Isso é uma característica das Forças Armadas, tá, pessoal? É uma coisa que vocês vão ver até no presidente Jair Bolsonaro. Antigamente, eu falo isso com conhecimento de causa, se um militar fosse, figurativamente falando, né, apunhalado pelas costas por um par seu, ele não vinha a público para mostrar a verdade, né, o que tinha de fato acontecido. Por quê? O entendimento desse militar da velha guarda era de que, ao expor a verdade, ele não estaria simplesmente mostrando que o seu par não valia nada. Ele estaria
ao mesmo tempo denegrindo a instituição, o Exército ou as Forças Armadas, né, dependendo se o cara é da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Né? O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, não esperem que em momento algum ele venha a público para dizer, nome por nome, quais foram os generais que o traíram. Por quê? Porque ele é um militar com aquela cabeça realmente da velha guarda das antigas, que tem honra, né? Já o Etchegóin é de uma turma diferente, né? O corporativista clássico das Forças Armadas. Antigamente, interessava o que era bom e o que era certo para as Forças Armadas e para o Brasil. Hoje em dia, tanto faz para essa turma do Etchegóin se a coisa é boa ou ruim para o Brasil, né? O corporativismo fala mais alto. Se é bom para as Forças Armadas, tá bom para eles. E que se dane o Brasil. Foi nessa que ele embarcou, acreditou nas promessas do PT durante essas negociatas e tá aí o resultado. Agora tá de mãos amarradas. Não tem mais o que fazer. Vai assistir de camarote o PT fazendo tudo aquilo que tinha dito que ia fazer antes, mas que prometeu para ele que não iria fazer. Vejam só que cidadão ingênuo o Etchegóin. Chupa que é de uva, meu filho. 216 mil reais em hospedagem de um hotel no centro de Brasília para o Lula e para a Canja. Isso inclui aí o quarto, a alimentação dele, deve ter segurança, né? E quem está pagando isso? Somos nós que estamos pagando. Isso porque o Lula e a Canja acham que o Alvorada está destruído. Querem uma reforma sem licitação, estão acusando o presidente Jair Bolsonaro de ter deixado tudo lá largado ao Deus dará, né? Gente, o Alvorada é um palácio, realmente, né? O Palácio do Alvorada. É um casal que se encontrava numa cela da PF, né, enquanto um era preso e a outra era marmita de presidiário, estão reclamando de um palácio. E por conta disso, nós temos que bancar 216 mil reais em um hotel de luxo para esses dois que, repito, se encontravam numa cela da cadeia. É o pai dos pobres, pessoal. O pai dos pobres. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje e o negócio tinha tudo para ferver, mas acho que estão colocando panos quentes, né? Vamos lá. De acordo com algumas pessoas da cidade de Catalão, do Goiás, eu diria de Goiás, mas o Gustavo Gaia, meu amigo, fala do Goiás, né? Então vou respeitar o local. O homem responsável por quebrar de maneira selvagem, né, aquele relógio raríssimo do século XVII, são apenas 2 no mundo, espero que ele seja restaurado. O nome daquele cidadão é Cláudio, também conhecido como Claudinho. Inclusive teria passagens pela polícia por roubo, furto, tudo mais. Um bandido, né? E seria ele, aquela pessoa nas imagens em vídeo. Pergunta que eu faço aqui a vocês há interesse em apurar essa verdade? Porque a Ana Priscila Azevedo, que foi a principal responsável pela invasão, imagens mostram que um grupo de pessoas já estavam lá dentro do Congresso antes dos manifestantes chegarem. O próprio relógio marcava, se não me engano, era 12h30 ou 1h30 da tarde, na hora que foi quebrado, e ele estava funcionando, pleno funcionamento, e a invasão, de acordo com a mídia, começou às 3 horas da tarde. Então, né, as informações passadas pela própria imprensa levam a crer que já existiam pessoas lá dentro depredando, né, o Congresso Nacional quando os patriotas chegaram e caíram em uma armadilha, né? Há interesse em descobrir a verdade? Eu não sei, pessoal. Ana Priscila Azevedo, como falei aqui, foi presa. A gente não sabe do teor do depoimento dela, se é que ela prestou depoimento, se é que ela foi interrogada. É uma pessoa que, em suas redes sociais, nunca fez questão nenhuma de esconder que não gostava de Jair Bolsonaro, muito pelo contrário, o chamava de frouxo, de corno, um monte de coisa feia, tá? Enfim, até agora a gente não sabe o que ela disse à Polícia Federal, né? E agora a gente tem essa pessoa aí que aparentemente foi identificado, o Claudinho de Catalão, no Goiás, e essa notícia está aí, né? Desde ontem. A gente não sabe se a Polícia Federal foi enviada a Catalão para entrar em contato com os moradores, com os locais ali, para saber alguma informação, para confirmar esta denúncia e saber se esse indivíduo, né, uma pessoa que já foi, né, pega ali roubando, né, furtando, tem um passado que não combina muito bem com os ideais defendidos pelo conservadorismo, pelo presidente, pelos manifestantes, né, se ele realmente é um bolsonarista.
né? Eu acredito, né, que não seja. Eu acredito que não seja. Talvez aí resida, né, o motivo de tanta resistência em apurar a verdade. O Lula, por exemplo, declarou que não quer saber de CPI das invasões. Ele acha que vai causar tumulto. Mas por que Lula vai causar tumulto? Ele diz assim: não há nada que uma CPI vá apurar que não possa ser apurado antes, através das investigações. Me permita discordar, nobre presidiário, por um motivo muito simples. As investigações, a gente não sabe se tem viés. A gente não sabe se as investigações, né, são parciais ou imparciais. Me desculpem vocês aí, mas as medidas tomadas pela Polícia Federal ao longo dos últimos 2, 3 anos me levam a crer que talvez exista a possibilidade dessa investigação conter um pouco de parcialidade, né? Se você tem uma CPI, presume-se que participarão parlamentares dos mais diversos espectros políticos. Então, se nós temos lá um deputado ou um senador, se for uma CPI mista, né, do nosso lado, conservador, ele pode fazer perguntas, ele pode convocar pessoas, ele pode pedir, fazer solicitações de investigações, e aí você pode expor o outro lado da moeda. Então, sim, existem várias coisas. Dependendo do interesse de quem está investigando agora e de quem investigaria durante uma CPI, né, coisas que não serão investigadas agora e que poderiam ser investigadas em uma eventual CPI. Mas o Lula não quer. Mas é aquilo, né, pessoal? É tudo em nome da democracia. Eu tenho certeza que o ladrão, ex-ladrão, né, atual presidente da República aí, quer sim descobrir o que aconteceu, né? Porque é aquilo, gente, o Lula nunca sabe de nada. E todo mundo é um pouco curioso, né? Eu acredito que, no mínimo, curiosidade ele tenha. Publicidade do que ele viria a descobrir, aí já é uma outra história, né? É isso. Antes de me despedir, aquele convite para vocês se tornem membros da minha plataforma, edraposo.com. A gente está enfrentando alguns problemas ali com a plataforma de pagamento. Expliquei no vídeo de ontem, quem não assistiu ainda, dá uma conferida, segundo o vídeo de ontem. Tá? R$ 29,90 por mês, vocês têm direito a um vídeo exclusivo por dia, e assim que a gente solucionar esse problema, né, a gente vai migrar de plataforma financeira para perder esses freios aí desnecessários. A gente vai começar a fazer as lives e tem outras coisas aí que a gente está planejando que vai dar certo com certeza, tá? E enquanto meu canal era monetizado, eu nunca pedi para vocês Pix, sempre deixei o QR Code aí do lado da tela, né, o Pix aí do lado, mas nunca pedi nada para vocês, só que agora a situação está realmente periclitante, para dizer o mínimo. Então, quem puder ajudar, qualquer ajuda é muito bem-vinda para a gente manter o canal na ativa, tá, pessoal? Então é isso. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí.